Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi fazer um vídeo para poder esclarecer aqui uma dúvida que está surgindo em muitos investidores, inclusive tem muita gente dando opinião sem saber muito bem o que falar, como é que funciona o fundo de infraestrutura, e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder elucidar de uma vez por todas essa polêmica, né, que surgiu com essa quinta emissão ali do BODB11. Muita gente falando, tá sendo feito abaixo do valor patrimonial, não sei o que. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar para vocês que a emissão do BODB não está sendo feita abaixo ali do valor patrimonial. Eu vou explicar para vocês aqui por que eu estou afirmando isso, que não está sendo feito abaixo do valor patrimonial. Vou explicar para vocês como é que funciona essa parte de distribuição ali das amortizações dos fundos de infraestrutura, para vocês poderem entender de uma vez por todas que a emissão aqui, especificamente do BODB11, essa quinta emissão, não está sendo realizada ali abaixo do valor patrimonial. Mas antes da gente ir para o tema do vídeo de hoje, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria, se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira já montada, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Também convido você a entrar para a nossa comunidade do WhatsApp, nosso grupo VIP. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Também convido você a entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Aqui embaixo também tem um link para você entrar lá no nosso grupo. E por fim, convido você a clicar no site do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, para poder conhecer meu trabalho. É um livro ali que eu escrevi com uma linguagem super acessível, justamente para que você possa colocar em prática todos os ensinamentos que estão lá no livro. São aproximadamente 100 páginas. Lá no site do livro tem algumas páginas disponíveis, também tem um sumário para você poder ver o conteúdo. Tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos então lá para o tema do vídeo de hoje. Afinal, a quinta emissão do BODB11 está ou não abaixo do valor patrimonial? E aí, para poder explicar, eu peguei esse gráfico aqui, que estava em um dos relatórios ali do Hoje em 11, para vocês poderem entender como é que funciona a dinâmica da distribuição de um fundo de infraestrutura, tá? Esse gráfico aqui, ele elucida bem essa parte, ele explica bem, então eu resolvi pegar esse gráfico aqui para vocês poderem entender. O fundo de infraestrutura, ele tem duas formas de distribuir ali aqueles rendimentos, tá? As amortizações. Pode ser feito através de amortização de principal ou amortização de rendimento. Tá? Quando é que vai ocorrer uma, quando é que vai ocorrer a outra? A amortização de rendimento, ela vai ocorrer quando o fundo, em determinado mês, ele conseguiu ter ali um lucro contábil advindo ali de marcação a mercado, juros, correção monetária. Então, tudo isso ao longo do mês vai sendo acruado, vai sendo acumulado no valor patrimonial do fundo. Se naquele mês não teve nada ali que tenha interferido de forma negativa, né, nesse valor patrimonial do fundo, ou seja, a gente não teve uma marcação a mercado que incidiu de forma negativa ali naquele fundo, ou seja, a gente não teve uma abertura na curva de juros, né, naquele período para estar marcando aquele valor patrimonial para baixo, houve ali a incidência de juros, houve ali a incidência de correção monetária, vai aumentar o valor patrimonial desse fundo, porque tudo isso que é gerado no mês, esse lucro contábil, vai ser acumulado no valor patrimonial do fundo. E aí a gente consegue ver isso daqui nesse gráfico aqui que está na tela, tá? Reparem o seguinte, aqui a gente tem o valor patrimonial do fundo e aí ao longo do mês ele vai subindo porque vai acruando aqui questão de juros, correção monetária,
eventualmente se houvesse ali um fechamento na curva de juros, né, que viesse aqui a beneficiar o valor patrimonial do fundo, então tudo isso aqui seria incidido aqui. E aí só um ponto aqui para vocês poderem depois não ficar comentando, mas o Ojin ele é redeado. Tudo bem, o Ojin é redeado. Aqui eu só peguei um exemplo para vocês poderem ver o gráfico, tá? Não leve em consideração a estrutura do fundo, porque o Ojin aqui ele tem um hedge, ele troca lá o IPCA pelo CDI, ele tem esse swap ali de indexador, mas eu quis trazer esse gráfico só para vocês poderem entender essa parte ali de acúmulo desse valor, desse lucro que é gerado ali no período para o valor patrimonial do fundo, tá? Então desconsiderem essa parte ali de que o Ojin ele tem esse hedge ali, tem esse swap de indexador. Então voltando para cá, vocês estão vendo que ao longo do mês vai sendo acruado ali, né, o que o fundo vai gerando de lucro contábil, e aí chega ali no final do mês, quando ele faz a distribuição, esse valor dele aqui cai, justamente porque ele fez a distribuição. Reparem aqui, ó, justamente, né, aqui em junho, quando ele fez a distribuição ali, o valor patrimonial do fundo caiu. Aí depois volta a subir novamente, ele vai lá, faz a distribuição de novo, cai aqui o valor patrimonial. E aí ele vai trabalhando dessa forma, tá? Então essa forma aqui é a forma que a gente fala de amortização de rendimento, tá? Existe uma outra forma, que é a forma de amortização de principal, que nem todos os fundos fazem a distribuição desta forma, como é o caso aqui do Ojin. O Ojin ficou um tempo aqui de janeiro de 2023 a maio de 2023 sem distribuir por conta dessa questão ali, que houve problema ali com a debênture ali das Americanas, né, e tudo mais. Então isso aqui afetou o valor patrimonial do fundo, e aí isso daqui fez com que o fundo ficasse um tempo ali sem distribuir, porque como teve esse problema ali das lojas americanas, né, o fundo aqui ele caiu com o valor patrimonial dele, e como ele estava negociando abaixo dessa linha aqui, que é uma linha que a gente chama de marca d'água, ele não pode fazer essa distribuição, porque ele só poderia vir a fazer essa distribuição se fosse permitido ali pelo regulamento do fundo de fazer distribuição de amortização de principal, tá? Porque nesse período aqui não foi gerado lucro contábil. Então, se não foi gerado lucro contábil, o fundo não tem rendimento para distribuir. Então, ele só poderia fazer essa distribuição se eventualmente ele tirasse parte desse valor do valor patrimonial dele, tá? Para estar ali fazendo essa distribuição, que é o que a gente chama ali de amortização de principal. Então, por exemplo, aqui no Ojin, o juro 11 também já ficou ali um mês sem fazer distribuição, justamente porque o valor patrimonial tinha ficado abaixo da marca d'água. Então, tem alguns fundos que adotam esse critério de quando está abaixo, de quando o valor patrimonial está abaixo de uma determinada marca d'água, e aí cada fundo vai ter a sua marca d'água, tá? Ele não pode fazer a distribuição de rendimento, porque ele não conseguiu gerar. O que quer dizer que o valor patrimonial, né, vai estar abaixo da marca d'água? É porque naquele período ele não conseguiu gerar lucro contábil ao ponto de distribuir aquele valor ali para os cotistas. E aí, se eventualmente ele fizer uma distribuição, ele vai ter que fazer uma distribuição amortizando o principal. Mas para os fundos de infraestrutura, isso não tem nenhum problema, tá? Tem, enfim, tem fundos que trabalham dessa forma, fazendo distribuição ali de amortização, melhor dizendo, de principal, tá? Até porque também, como o fundo ele fica, os fundos, né, que não tem esse indexador aqui, os fundos que não têm esse hedge de IPCA para CDI, né, que não trabalham com esse swap aqui de indexador, esses fundos, e aí, quanto maior for a duration ali do fundo, né, quanto mais ele tiver exposto ali às curvas longas ali, mais ele vai estar ali sensível a essa variação ali de marcação ao mercado, de abertura ou fechamento de curva de juros. Então, em determinado momento que se tem ali uma abertura na curva de juros, o fundo vai sofrer de forma negativa e vai diminuir o valor patrimonial do fundo. Isso daí é normal. Só que, por outro lado, lá na frente, quando as curvas de juros começarem a fechar, começarem ali a cair, né,
o valor patrimonial do fundo também vai ser marcado, só que nessa forma ele vai ser marcado de forma positiva, porque ele vai ter uma valorização ali no valor patrimonial dele. Então é dessa forma que os fundos de infraestrutura, eles funcionam, tá? Então, enfim, eu acredito que com esse gráfico aqui deu para vocês poderem entender como é que funciona essa questão de distribuição, né, através de amortização de principal e amortização de rendimento. Então, se o fundo, né, ele está ali com o valor patrimonial dele abaixo de determinado valor, que é o que a gente chama de marca d'água, ele não pode distribuir ali a amortização de rendimento, tá? Ele vai ter que distribuir ali a amortização de principal. Claro, tem algumas situações em que o fundo ele pode distribuir parte de amortização de rendimento e parte de amortização de principal? Pode. O BODB, inclusive, já fez isso já algumas vezes. Vamos imaginar que, inclusive em maio, né, ele chegou a fazer isso daí. Vamos imaginar, se eu não me engano, naquela época, ele chegou a fazer uma distribuição, acho que de 7 centavos de amortização de rendimento e 3 centavos de amortização de principal. Por quê? O que ele tinha acumulado de lucro contábil no valor patrimonial do fundo não era suficiente para pagar os 10 centavos. Então ele precisou complementar com uma amortização do principal para que chegasse ali naquele valor que ele vem distribuindo, enfim, de forma costumeira, que são os 10 centavos. Tá? Então também existe essa possibilidade de mesclar um com o outro. Então, se tiver ficado alguma dúvida em relação a essa parte específica aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, passada essa introdução aqui do que seria, né, amortização de principal, amortização de rendimento, quando é que o fundo pode fazer uma, quando o fundo pode fazer outra, quando o fundo pode fazer as duas, então vamos partir agora para o tema polêmico, né, que as pessoas estão falando, o fundo está fazendo emissão abaixo do valor patrimonial, o fundo isso, o fundo aquilo. Vamos lá para vocês poderem entender isso daqui, tá? O fundo tomou por base o valor ali do valor patrimonial no dia 12 de junho, que era 9,0168. Aí arredondando ficou 9,2 centavos, R$ 9,02. Aí muita gente falando, porque o fundo escolheu a dedo a data ali de menor valor patrimonial para poder emitir abaixo do valor patrimonial. Enfim, foram faladas as mais diversas ali atrocidades em relação a isso daqui. Enfim, muita gente falando sem saber o que estava falando em relação a isso daqui, tá? Só que o que acontece é o seguinte, quando o fundo ele faz uma emissão, existem diversas pessoas atrás ali daquela emissão, diversos escritórios de advocacia, tem prazo que eles têm que cumprir com CVM, tem, enfim, uma enormidade de players envolvidos ali naquela situação, que não tem como o fundo decidir, eu vou escolher uma data específica para estar fazendo essa emissão. Não tem como fazer isso. Eles tem questão de bancos envolvidos, corretoras envolvidas, escritórios de advocacia, como eu falei, CVM, enfim, são diversos atores envolvidos nesse cenário, que não tem como a gestão do fundo, eu vou escolher uma determinada data para poder fazer isso. Não tem, isso não existe, tá? Enfim, é ao acaso ali que isso daí é escolhido, e ao acaso de modo que essa data consiga ali coincidir com as necessidades, com as demandas e também com as possibilidades de todos os players ali que estão envolvidos ali naquela situação. E nesse caso coincidiu aqui de ter sido aqui esse do dia 12 de junho, que foi R$ 9,02 arredondando, né? Mas poderia ter sido do dia 14, poderia ter sido do dia 19, poderia, só que nesse caso aqui específico coincidiu para que fosse ali para essa de R$ 9,02, que no período foi a menor ali que o fundo registrou, né? O menor valor patrimonial que o fundo registrou aqui no mês de junho, tá? Então não tem como o fundo escolher a data que ele vai fazer a emissão. Isso daqui, como eu falei para vocês antes ali, uma junção de diversos fatores das pessoas, dos grupos, enfim, das pessoas jurídicas que vão estar envolvidas ali nessa emissão.
Beleza? E aí o que acontece é o seguinte, e não é novidade para ninguém, quem acompanha ali enfim, esse mundo dos investimentos, né, de forma mais próxima, todo mundo sabe o que está acontecendo com a NTNB, com o Tesouro IPCA+. Está, poxa, subindo e não para de subir. E toda vez que a gente tem a abertura na curva de juros, que e a NTNB, né, na grande maioria das vezes vai refletir nisso daí, a gente tem uma abertura na curva de juros e na grande maioria das vezes isso daí vai refletir no componente ali pré-fixado da NTNB, que ele vai também subir junto, tá? Quando isso ocorre também a marcação a mercado. E esses títulos que, principalmente o BODB11, que ele está exposto à curva mais longa ali, que ele tem uma duration mais longa, vai sofrer por conta de questões de marcação a mercado. E aí é só a gente pegar para ver aqui, ó, a gente vê como é que em determinado período foi diminuindo aqui o valor patrimonial do fundo. Inclusive, se a gente pega para ver aqui em junho, no primeiro dia aqui de junho, a cota do patrimonial do fundo está aqui, ó, em R$ 8,95, justamente por conta disso, por conta da abertura da curva de juros. Então, isso daqui é inevitável, tá? Enfim, faz parte do fundo. Se, enfim, as pessoas não se sentem, né, confortáveis em investir em ativos dessa forma, talvez deva repensar, porque a renda variável talvez não seja para essa pessoa. E aí vai lá, investe em renda fixa, investe em pós-fixado, Tesouro Selic ou alguma coisa assim, né? Mas aqui faz parte do produto, não tem o que fazer. Ou então investe em algum fundo redeado, né? Vai investir ali no CDI 11, no Ogin 11, no SNID 11, agora tem o IFRI 11 ali da Itaú Asset, mas para esses ativos aqui que são indexados ao IPCA não tem o que ser feito, tá? Acontece. Só que por outro lado, quando tem um fechamento na curva de juros, que aí o valor patrimonial do fundo aqui é beneficiado, as pessoas também não falam, poxa, olha que legal, agora o fundo teve uma valorização muito grande no valor patrimonial, porque a gente teve esse fechamento na curva de juros. Enfim, o momento que a gente está passando hoje em dia aqui dentro, principalmente do Brasil, todo mundo sabe que não está favorável para esses ativos que estão indexados ao IPCA, justamente por conta de que o mercado está cada vez mais exigindo um prêmio maior por conta do risco que a gente tem aqui atual aqui com esse governo, né? Então, enfim, acontece, tá? Acontece. Então, de novo, é normal, não é nenhum problema essa questão da diminuição do valor patrimonial. O valor patrimonial está diminuindo por conta de questão de marcação ao mercado. Isso aí, enfim, é inerente, de novo, aos ativos que são indexados ali ao IPCA, tá? E aí, para vocês poderem entender, porque aí outras pessoas também, né, eu escutei as pessoas falando assim, mas aí o fundo foi lá e distribuiu 10 centavos de amortização de principal só para poder diminuir o valor patrimonial e falou que está emitindo abaixo e falar que está emitindo no valor patrimonial e tudo mais, né? Então vamos lá. Aí para vocês poderem entender isso daqui, tá? Deixa eu até botar aqui numa tela maior para vocês poderem entender. Em maio, tá? A marca d'água do BODB11 estava em R$ 9,16. Então, a gente viu lá atrás, quando eu mostrei aquele gráfico para vocês do Ogin, que o fundo só poderia fazer distribuição, né, a amortização de rendimento se o valor patrimonial está acima dessa marca d'água aqui, beleza? Que é R$ 9,16, tá? Só que a gente viu que em 12 de junho, que foi a data ali que foi estipulada, né, para ser a base aqui do valor da emissão do fundo, o valor patrimonial do fundo estava em R$ 9,02. Ou seja, por conta dessa questão de marcação a mercado, que foi muito forte nesses últimos meses, né, o fundo aqui ele teve ali uma diminuição no seu valor patrimonial justamente por conta dessa questão de abertura na curva de juros. E aí a gente viu que o valor patrimonial do fundo no dia 12 de junho estava em R$ 9,02. Se a gente pega aqui por base, tá, essa marca d'água em maio, o fundo não conseguiu aqui, ó, com esses R$ 9,02 gerar lucro contábil ao ponto de
fazer uma distribuição ali de rendimento, tá? Então ele precisou tirar do principal dele, a amortização de principal, para poder fazer essa distribuição. E o fundo não fez isso para poder maquiar, o fundo não fez isso para poder... Enfim, eu já escutei tantas coisas ali que eu já até me perdi já. O fundo fez isso porque ele está acostumado a fazer isso. Já tiveram inclusive outras situações em que um fundo ele precisou fazer essa distribuição através de amortização de principal, porque naquele período ele não tinha ali lucro contábil suficiente, naquele período não tinha sido gerado lucro contábil ali para ele poder fazer essa distribuição de rendimento. E aí, para poder complementar, eu peguei aqui o último relatório do fundo para vocês poderem ver que, de novo, não foi somente dessa vez que o fundo fez distribuição de amortização de principal, tá? Prestem atenção aqui nisso aqui, ó. Aqui nós temos, né, o pagamento de distribuição do fundo desde o início do fundo ali, desde janeiro de 2022. Olha quantas vezes o fundo fez distribuição por amortização de principal, que é essa coluna aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, todas essas 9 vezes aqui, o fundo fez amortização de principal justamente porque nessas vezes que ele fez essa amortização de principal, ele não tinha lucro contábil suficiente para poder estar fazendo a distribuição ali que ele, enfim, tinha planejado para fazer, tá? E, inclusive, tiveram vezes, né, como eu falei antes para vocês, que ele utilizou das duas formas, tanto a amortização de principal quanto a amortização de rendimento, como foi aqui, nesse caso aqui, como foi nesse caso aqui e como foi nesse caso daqui, tá? E aí, para finalizar aqui o vídeo de hoje, ele ainda vem inclusive explicando aqui embaixo. As distribuições do fundo podem ser realizadas a título de amortização de rendimentos ou de capital, dependendo do valor da cota patrimonial. A Bocaina procura distribuir mensalmente o valor aproximado do carrego do portfólio, independente da forma que será classificada a tal distribuição, sempre reservando-se a prerrogativa de ajustá-la conforme entender necessário. Do ponto de vista tributário, para a pessoa física não há distinção, pois ambas classificações de distribuição são isentas de imposto de renda. Então, isso aqui está em todos os relatórios. Então, para vocês poderem entender que essas, né, falas que as pessoas... não, o fundo fez a distribuição de amortização de principal só para poder diminuir o valor patrimonial do fundo, foi uma maquiagem que ele fez para poder estar fazendo ali essa emissão no valor nesse valor que ele está fazendo e tal. Não tem nada a ver disso, o fundo sempre trabalhou dessa forma, tá? Então, mais uma vez, o fundo não está fazendo essa quinta emissão abaixo do valor patrimonial. Tome muito cuidado com o que vocês escutam. Tome muito cuidado com o que vocês escutam na internet, que vocês escutam em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram e tudo mais. Porque muitas vezes a pessoa fala, não fala por maldade, fala porque realmente, enfim, às vezes não tem conhecimento, não sabe como é que funciona aqui a parte de fundo de infraestrutura, porque está acostumado a investir em fundo imobiliário, né? Apesar enfim, dos fundos, né, terem a similaridade de pagarem ali, né, os rendimentos mensais, mas são classes diferentes, tá? Eles têm regras diferentes, enfim, não dá para pegar o que acontece em fundo imobiliário e trazer ipsilíteres aqui para o que acontece nos fundos de infraestrutura, tá certo? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode deixar aqui qual foi a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se não tiver ficado claro, pode falar: Felipe, não entendi, tem como fazer outro vídeo, enfim, a gente faz outro vídeo para vocês poderem entender, mas eu acho que agora aqui deu para entender o porquê, né, que a emissão do BOD BI11 que não está sendo feita abaixo do valor patrimonial, o porquê que está sendo feita nesse valor e que, enfim, a gestão não está fazendo nenhuma maquiagem nem nada disso, né? Aqui no canal já tiveram várias emissões que foram feitas abaixo do valor patrimonial. Quando é feito abaixo do valor patrimonial, a gente vem aqui, a gente alerta, a gente critica e tudo mais. Mas, por outro lado, quando a emissão ela está sendo feita da forma que ela tem que ser feita e a gente começa a escutar muita gente falando muita besteira por aí, eu também acho que é
responsabilidade, né, de quem trabalha com essa parte de investimentos e tudo mais, vir também para poder esclarecer essa informação aqui para vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver ali alguma sugestão de ativo para ser abordado ou então algum tema que você gostaria de ver analisado aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha com elogio ou crítica também pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.